Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus proferida na Primeira Igreja Batista da Lapa. Se você estiver interessado em outras mensagens, entre em contato pelo telefone código de área 011 3836 4505. Não deixe de consultar também o nosso site www.umbl.org.br. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, igreja. É com grande alegria que hoje eu venho aqui. Meu coração tá pulando. Já que eu não posso pular, ele pula por mim. Antes de falar a palavra, irmãos, eu gostaria de contar um pouco de mim, porque eu sei que muitos irmãos conhecem a minha história, mas eu sei que muitos têm curiosidade, então eu vou começar contando a minha história. Bom, irmãos, eu nasci de 6 meses, sou um pouco apressada mesmo. Então, nasci de 6 meses, muito pequenininho, eu era só um bebê de 1 quilo só. Então, os irmãos imaginem o meu estado, um ratinho. Aí, eu nasci tudo, tinha mais uma irmã comigo, que era igualzinha a mim, nós era gêmea. Só que Deus resolveu levar ela e me deixar. E a partir daquele momento começou a luta da minha vida. Porque eu não consegui logo de primeira respirar sozinha. Então, eles me colocaram nos aparelhos. A partir daí, posso dizer que começou o ministério de intercessão na minha vida. Muito antes. Vários irmãos orando, muita gente clamando assim para que eu respirasse. O primeiro milagre que eu precisava era respirar. E passou os dias, passou o tempo, e os médicos pensaram, vamos tentar. Na primeira tentativa eu não consegui. E continuaram orando, continuaram clamando. E continuaram tentando. Numa dessas tentativas, eu consegui. O próximo milagre que eu precisava era viver. Porque eles disseram para minha mãe, olha, tudo bem, sua filha respirou, só que agora a gente vai esperar mais 72 horas, não se anima muito não, não se apega não, porque ela pode ir embora a qualquer momento. Não se apega. Aproveite os momentos que você tem com a sua filha, mas, já vai esperando. E minha família não aceitou aquilo. Falou, não, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer um milagre. E minha mãe só tinha 30 minutos para entrar na UTI, eu lá na incubadora, e ministrar a cura na minha vida. Aí os pastores ensinaram para ela, olha, você vai lá, ministra a cura na cabeça dela até os pés. Vai ministrando cura. E nesse tempo, Deus começou a me fazer, a eu ser formada fora do útero da minha mãe. Que como eu não tinha, muito de formação, Deus começou a me formar ali. Praticamente minha formação foi assistida. Depois de 52 dias, os médicos resolveram, ela tá bem, vamos dar alta. Só que as minhas tentativas nunca funcionam na primeira vez. Eu aprendi isso desde pequena. Porque quando eles falaram isso, logo depois, acho que mais tarde, eu passei muito mal e tive que fazer várias transfusões de sangue, fiquei muito mal, mas o Senhor me sustentou. E
até aquele momento, irmãos, minha mãe não tinha me pegado no colo. Sabe aquilo de, olha, tá sua filha aqui, abraça um pouquinho e depois leva ela lá no centro cirúrgico, lá na incubadora? Não. Eu passei meio que voando, assim. Minha mãe nem me viu. E foi passando tempo, até que chegou o Natal. E eu ainda estava lá, quase um ano. Eu ainda estava lá. Eu nasci perto de Natal, em dezembro, mas foi bastante tempo. Aí, a enfermeira chegou uma noite para minha mãe e falou, você quer pegar sua filha? Aí minha mãe falou, claro, quero. Enrolou eu um monte de charutinha e um monte de cobertor, porque eu era tão pequenininha que se minha mãe me abraçasse, podia me machucar. Então ela enrolou eu um monte de cobertor e falou, olha, tá aqui o seu presente. E minha mãe falou pra mim que foi o melhor dia da vida dela, o melhor presente que ela ganhou. Então minha vida tem sido assim, irmãos. Luta atrás de luta, terapia atrás de terapia. Não aguento mais ver fisioterapeuta na minha frente. Sabe? Aquilo de, puxa, queria uma folga. Mas o Senhor foi ministrando no meu coração. E foi me dando palavras. E é sobre essa palavra que eu quero falar com os irmãos. Mateus 8:2. Eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Deus falou muito ao meu coração com essa palavra. Porque a hora que eu li, eu pensei assim, puxa, ele chega até Jesus, leproso, e ainda adorando ao Senhor, doente como ele estava. Mas o que mais chamou a minha atenção foi o fato dele pedir primeiro, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Porque a maioria das passagens que eu tinha lido, tinha as pessoas implorando cura para Jesus. Jesus, me cura, eu estou desesperado. Mas ele não. Ele fez diferente. Ele perguntou se Jesus queria. Aqui, a gente pode ver a soberania de Deus. Que ele reconhecia a soberania de Deus, Jesus na vida dele. E ele conhecia Jesus. Porque só adora quem você conhece de verdade. Você só gosta de comer chocolate se um dia você provou. Não tem como saber. E eu tenho no meu coração que ele tentou várias vezes falar com Jesus, pedir a cura para Jesus. Por isso, ele já, no meu coração eu creio, que ele já sabia quem era Jesus e já conhecia o poder de Jesus. Mas ele também reconhecia a soberania de Deus na vida dele. Essa é uma lição meio dura de se aprender. Porque, na minha vida, eu pedi tantas vezes, Jesus, me cura, vai, nem que for só por um dia. Principalmente no meu aniversário de 15 anos. Eu falei, puxa Deus, só por um dia. Para mim poder colocar um vestido, receber todo mundo na minha casa, só por um dia. E sofri muito naquele dia. Porque eu vi que Deus não me atendeu. Eu fiquei esperando assim, sabe quando você faz oração, bom, agora eu já fiz, agora eu vou ficar esperando. Aí, fiquei esperando um tempinho e nada. Aí, falei, puxa Deus, o Senhor não quer me ajudar, né? Tudo bem, não é agora. Mas eu fiquei brava aquele dia. E comecei a chorar. Minha mãe veio atrás de mim, perguntou, mas o que é? Meu aniversário perto, eu sempre fico animada no meu aniversário. E eu falei, mãe, eu tô triste por isso. Aí minha mãe falou assim, mas você não pode podar Deus na parede. Ele é quem decide. Eu falei, tá bom. O Senhor decide, mas a partir daquele momento, eu falei para Deus. A gente meio que fez um acordo. Tudo bem, Senhor. Eu pensei assim, tudo bem.
eu espero. Espero a sua cura. Espero o Senhor me curar. Só que vamos fazer um acordo? 40 anos não dá. Eu sempre falava assim, Josué e Caleb, 40 anos no deserto, não. Essa é a única coisa que eu falava para Deus. 40 anos no deserto, não, por favor, Senhor. Eu espero, mas 40 anos, não. E a partir daquele momento, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Quando eu pensava assim, eu vou ficar para sempre assim. Que normalmente vem esses pensamentos. Tá demorando tanto que você pensa, vou ficar a vida inteira aqui. Mas Deus ministrou ao meu coração, tipo, aquela palavra de João 11, 4, 5, quando ele chega para Marta, Maria, e quando o irmão delas morreu. O que eu olhei naquela passagem e pensei, puxa, ele já tinha notícia, Jesus já tinha notícia que Lázaro tinha morrido. Avisaram para ele, mas ele demorou mais 2 dias para chegar lá. Fez questão de esperar esses 2 dias. Quando chegou, as irmãs vieram cobrar de Jesus. Olha, Jesus, puxa, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, um pouco mais cedo, meu irmão estava vivo. Jesus virou para Marta e falou, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aquele versículo, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, uau. Aí, logo em seguida, veio outro versículo dessa passagem que Deus me mostrou. Quando a outra irmã veio cobrar. Falou assim, agora Jesus não dá mais. Já cheira mal, já é 4 dias, muito tempo. Aí Deus falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E eu tomei aquilo para minha vida. Principalmente a parte não é para a morte. Eu falei, legal. Não vou ficar velhinha na cadeira de rodas. Vai ter um tempinho para mim fazer a obra de Deus, falar o que Jesus fez. Beleza. O tempo foi passando e Deus foi me dando outros versículos. Foi me dando uns versículos como em Jó 5,18, que diz, Ele mesmo faz as chagas, mas Ele mesmo as cura. E eu tomei isso para minha vida também. Falei, se Deus fez eu ter todas essas cicatrizes, Ele mesmo pode curar. Não importa quanto tempo passou. Não importa o quanto ele esperou. O leproso também deve ter esperado um tempão. Por quê? Imaginem a multidão. Um monte de gente lá só seguindo Jesus. A gente pode ter ideia da multidão que seguia Jesus quando a gente vê a filha de Jairo ou a mulher do fluxo de sangue. Ela quase foi pisada. Quando ela chega perto de Jesus, ela toca Jesus com a última força que ela tem. E Jesus pergunta assim, mas quem me tocou? E um dos discípulos fala, Senhor, o Senhor ainda pergunta? Esse monte de gente te apertando e te espremendo, e o Senhor ainda pergunta? Mas não. Jesus responde, mas esse toque foi diferente. Esse toque saiu a minha virtude. E a gente sabe o quanto é duro não ter uma oração respondida. Tudo bem, a gente reconhece a soberania de Deus, assim como o leproso reconheceu. Mas a gente fica meio com um bico para Deus. Sabe aquele bico? Tudo bem, Deus, eu aceito, mas não estou feliz. Sabe aquilo? Não gostei, mas tudo bem. Igual quando a gente pede assim, Pai, olha, eu preciso do PlayStation. Porque saiu o PlayStation 3 e eu quero muito jogar.
porque agora é os novos jogos, é mais interessante. E o pai vira, fala, nossa, PlayStation 3? Não tá bom o 1 e o 2 que você tem, não? Aí ele fala, não, pai, mas esse é um novo, sabe como é, né? É um novo. É diferente. E o pai vira e fala, não, agora não. Aí ele vira e fala, ah, pai, vai, por favor, pai. E o pai, não. E ele, tudo bem, já que não dá mesmo, fazer o quê, né? Vai pro quarto com bico. Eu, às vezes, fiquei com bico pra Deus. Porque nas situações mais legais da minha vida, eu não pude fazer o que eu queria. Não pude pular. Não pude aproveitar. Sabe aquilo? Liga pra uma amiga e fala, pra conversar e aí ela te fala, ai, Mê, que bom que você ligou, tem um monte de coisa pra te contar, mas é que agora eu tô saindo. Aí eu fico, eu não posso falar aquela incrível frase, aonde você tá indo? Eu também posso ir. Espera só um pouquinho que eu já corro pra porta e vou avisar. Não dá. Eu simplesmente tenho que falar, ah, tá. Eu ligo outra hora. Você me conta como foi. Eu sempre ficava com você me conta como foi. Mas Deus foi me ministrando nesse tempo. Falando que cada lágrima minha não era em vão. Cada luta que eu tinha e cada luta que eu ainda tenho não é em vão. Como as suas também não são. Às vezes eu me perguntava, mas Deus, por que tanta coisa assim acontece comigo? Eu nunca cheguei a perguntar, por que Deus? Mas eu ficava assim, pensando, eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei, mas eu ficava pensando, tá legal, mas bem que o Senhor podia me explicar direito mais esse propósito. Porque quem sabe assim, eu esperava com mais calma. E foi indo assim. E cada cirurgia que eu tinha era mais um baque. Igual a essa que eu fiz mais recentemente. A quarta. Quando os médicos me falaram, olha, sua coluna não tá legal. Olhei na radiografia, um C. Completo C. Aí eu falei, nossa, não tá legal mesmo, né? Pensei, e agora? O que eles vão fazer? Pensei, eles vão colocar um colete. Tudo bem, é meio desconfortável, meio constrangedor, mas legal. Pelo menos não vai doer tanto. Aí, ele vira pra mim, vamos fazer mais algumas radiografias, mas eu acho que você vai ter que operar. Ali, meu chão começou a ruir. Vamos dizer que, como se eu fosse a pedra que começasse a rolar no penhasco. Foi indo devagarinho, até que na outra consulta, ele vira pra mim. Não vai ter jeito. Você vai ter que operar. Eu já tava na ponta do penhasco, eu a pedra. A hora que ele falou isso, foi tipo um chute na pedra. Foi tipo um chute na pedra. Eu comecei a cair. Naquela hora, o médico viu a lágrima dos meus olhos. E ele falou, mas olha, não fica assim não, porque você está sendo privilegiada. Muitas crianças aí que na CD esperam por anos essa cirurgia. E você vai estar com o seu problema no começo. E você vai ter sucesso total. Posso te garantir. Seja agradecida. Só que, ao mesmo tempo que ele falou isso, ele começou a explicar como seria. E aí que estava o problema. Porque os médicos nunca escondem de você como vão fazer. Mesmo você estando dormindo, naquele momento você está ouvindo o que ele vai fazer com você. Aí ele começou.
olha, porque a gente vai abrir suas costas, na parte que está torta, a gente vai abrir, vai pegar haste de titânio e parafusos, vai colocar em cada ossinho seu e vai colocar as 2 hastes do lado. Ah, fácil, porque não é suas costas. E naquilo, eu entrei na minha casa, como eu faço sempre. Toda vez que tem a cirurgia, eu faço a mesma coisa. Mãe e pai já sabem. Quando eu entro com esses diagnósticos em casa, não fale comigo. Simplesmente deixa eu ir pro meu quarto. E foi o que eu fiz. Chorei nos pés do Senhor. Que cá pra nós não tem melhor lugar, mas naquela hora eu só queria um colo. Sabe quando você tá desesperado de medo e Deus, eu tô com medo, mamãe me ajuda, como vai ser? Não sei. Comecei a chorar tudo aquilo. Chorei. E pedi para Deus de uma vez. Senhor, se essa vai ser mais uma cirurgia, e eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor vai ter que responder. Todo o propósito. Tintim por tintim. Não sei como, não sei onde, mas o Senhor vai responder. E, em cima disso, irmãos, eu queria falar para vocês que não importa se você orar para Deus e pedir isso. Você pode pensar, mas Deus é soberano. Ele deve saber o que está fazendo. Ele sabe de tudo. Mas ele não deixou escrito na palavra dele que a gente não podia perguntar. Às vezes eu fico pensando, o irmão na maior luta fala, Deus é soberano, glória a Deus, Deus está trabalhando. Mas se você perguntar para o irmão, aonde Deus está trabalhando? Em que área? Ele falou, o irmão, normalmente, eu também não sabia. Deus às vezes, ele fala assim, olha, não sei, mas Deus tem silêncio. E quando está em silêncio, Deus está trabalhando. Amém, eu creio nisso. Mas não há nada de errado você chegar para Deus e perguntar, Deus, aonde o Senhor quer me levar com tudo isso? Aonde? Deus não vai te, fulminar de raiva. Oh, insolente. Quando os pais da gente falam um monte na nossa orelha e falam, você está errado. Você está de castigo. Aí, a gente pergunta, mas por quê? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Eu quero melhorar. Por que a gente às vezes não pergunta isso para Deus também? Só porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, majestoso, mas a gente tem que lembrar que Ele é nosso Pai também. A gente tem o direito de perguntar, como a gente tem o direito de ouvir, tem o direito de saber tudo que vai estar acontecendo. E um dia, Deus me respondeu todo o meu propósito. Eu fui numa igreja, Deus usou um irmão e falou toda a minha vida, só faltou o RG, sabe? E explicou tudo que eu queria saber. Aí eu fiquei muito feliz e tive mais coragem para fazer essa cirurgia inteirinha. Fui lá e fiz. Quando eu acordei, eu olhei assim na UTI, falei, puxa, acabou. A hora que eu pensei, acabou, veio uma dor enorme. Aí eu falei, meu Deus, tá doendo muito. Eu olhei para minha mãe e para minha tia que estavam junto comigo e falei, mãe, tia, ora aí porque tá difícil. Minha mãe não teve muita coragem, ela olhou na situação e ficou calada. Aí eu, tia, ora aí minha tia orou tudo. Aí os enfermeiros vieram, olha, a morfina já vai fazer efeito. E o tramol já vai fazer efeito. Não vai doer tanto. Só que doeu.
Tanto assim, não. Mas doeu. Quando eu fui pro quarto, parecia assim um monte de gente boazinha. Anjos do Senhor. A cada enfermeira que entrava, oi, eu sou a enfermeira tal. Como você tá? Tá bem? Olha, eu vou te virar. Agora vai doer. Mas aguenta aí. E conforme foi passando os dias, a gente foi conhecendo as enfermeiras. E o mais incrível, irmãos, o mais incrível é que você falava assim, olha, começava a contar, olha, a gente tá aqui, a cirurgia tá assim. Aí, ela falou assim, parava no, a gente é evangélico. Nossa, sério? Eu também! Praticamente todas, só de denominações diferentes, mas todas. Passou mais uns dias, como a gente já sabia que era tudo irmã, a gente falava, oi, e aí? Trocava experiências, tudo, e elas sempre me animando. Quando chegou no terceiro dia, foi o dia punk. Nossa, aquele dia, cada dia, as fisioterapeutas chegavam lá, faziam um exercício de respiração, porque quando você fica muito deitado, seu pulmão fica meio fraco, então você tem que fazer exercício. E iam levantando a cama para que eu pudesse sentar. No segundo dia eu sentei. Só que aí ela falou assim, olha, sentei na cama mais ou menos. Agora, no próximo dia, vou sentar você ali, naquela poltrona. Falei, tá doida? Endoidou. Se já dói aqui, imagina lá. Mas foi o outro dia. Ela chegou, me colocou tudo. Fui levantando. E antes da cirurgia, estourou a música do Zaqueu. E eu tinha raiva daquela música. Mas eu não sabia por quê. Claro que lá no fundo eu sabia, porque era papai de faz um milagre em mim. E era o que eu mais queria. Mas eu sabia que Deus estava me empurrando para mais uma cirurgia e que Ele não ia fazer um milagre assim. E por isso eu ficava mais chateada, mais brava. Quando começava a música no rádio, eu queria quebrar o rádio. Sabe aquela vontade de jogar na parede? Queria quebrar. Falava, Jesus, me ajuda. Porque cada música assim, que pedia um milagre, que falava de cura, eu não podia ouvir. Então, eu decidi. Só vou ouvir música alegre. Nada de adoração. Necas de Pitiba. Adoração, nesse momento, só me faz chorar. Eu preciso de alegria. Alegria. Nem que for por um segundo. Até no meu aniversário, um tempo antes, eu falei para minhas amigas, olha, eu só tô podendo ouvir música alegre. Elas, tá bom. Me deram um monte de CD alegre. Pra isso que serve amiga, né? Entende nossas crises assim. Mas naquele momento que eu estava sentando, eu entendi porque eu ficava escutando Zaqueu sem parar, mesmo eu não querendo, porque fazia tanto sucesso que em todo lugar você ouvia. Quando você desligava o rádio, lá vinha, lá de fora, lá da janela, como Zaqueu. Senhor, não adiantou muito, né, desligar o rádio. Não adiantou nada, assim. Mas naquele momento eu entendi, porque conforme as físicas iam me sentando, aquela dor lacinante. Você já sentiu dor? Não sinta aquela. Meu Deus, que dor. Fui sentando. Nossa, e quando ia colocar uma coluna no lugar, meu Deus, que dor. Mas naquele momento que eu comecei a sentir dor, comecei a suar frio, comecei a lembrar da música daquela parte. Como Zaqueu, quero subir. Aí eu entendi assim, opa, eu tô subindo. Legal, eu tô subindo. E aquela música me deu força para sentar. Só que, claro, chorei muito, porque a dor é muito grande. Mesmo com morfina, mesmo com todos os remédios, mesmo com a bombinha, que cada vez que você sente muita dor, eles falam, não, você pode apertar, mas dói muito.
E a Físia falou pra mim, olha, amanhã, pra minha mãe, olha, amanhã você pede pro seu marido, alguém da sua casa, trazer o andador dela, porque ela vai andar. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei, Jesus, eu não vou conseguir, a dor é muita. Não vou. Aí, minha mãe falou pra mim, mas você vai ter que sentar, você vai ter que andar, você vai ter que enfrentar esse gigante. Aí eu fiquei pensando, enfrentar o gigante, porque eu não tenho força. Assim como Davi eu tô fraca, assim como Davi eu sou pequena, eu não aguento nem me sentar. Então, esse vai ser meu gigante. Eu vou ter que enfrentar ele. Chegou no dia, antes dela chegar, eu falei, mãe, o que a gente vai fazer? Eu sei que eu tenho que enfrentar o gigante, mas o que a gente vai fazer agora? Eu tô com medo. Assim, de tudo o que acontece, mas mais da fisioterapeuta, porque ela parecia um sargento. Nada de boazinha. Tipo, oi, bom dia. Oi, vamos andar? Nem bom dia. Tá pronta para levantar? Aquele sargento, você vai levantar. Não é se você pode, você vai. Eu ficava com medo dela toda vez que ele entrava, Andréia. Coitada. Aí, minha mãe falou, não, vamos orar. Vamos orar porque Deus vai te dar forças para enfrentar esse gigante. Aí a gente orou. E naquele momento que acabou a oração, Deus me deu uma coragem que eu nem sabia que eu tinha. Só o Espírito Santo poder derramar. Porque eu falei, tá legal, agora eu vou andar. Mas chama o médico, porque eu quero que ele veja. Chama o doutor Daniel. Chama o doutor Daniel. Chama todo mundo que tiver, porque eu vou andar até aquela porta. Nem eu sei como eu falei aquela frase, mas pai, tudo bem. Aí, quando elas começaram a me botar de pé, aquela dor. Só que antes, Deus tinha enviado um anjo. Um anjo na forma de enfermeira. Tão boazinha, um dia antes, ela também era crente, para variar a situação. Todas. Não tinha uma. Ela era boazinha, ela falava assim, olha, eu tô emprestada da pediatria. Agora eu tô aqui, mas eu não sei se amanhã vou poder estar. Aí eu falei, por favor, você é tão legal. Se eu ver você, se eu ver seu rosto, mesmo se você não falar nada, você já vai me dar força para me levantar. Aí ela, tá bom, eu vou ver o que eu faço. Vou ver se eu burlo alguém, se eu me escondo, mas eu venho. E minha mãe ainda me deu uma força, falou assim, dá esse presente para minha filha. Dá esse presente para ela. Quando eu comecei a sentar, antes da fisioterapeuta entrar, ela já estava lá. Falei, agora tudo bem, agora estou com ela, estou com Deus, estou beleza. Vou lá. Quando eu comecei a ficar de pé, irmãos, que dor. Pergunta a maior dor do mundo, é essa. Pergunta, só pergunta. Você sente como se, vamos pensar assim, suas costas esmagadas por um caminhão? E comecei a levantar, só que quando eu botei a mão no meu andador, botei assim para andar, o peso das minhas costas veio sobre mim. E eu falei, não dá, não vou conseguir. A dor aumentou assim que eu pisei no chão. Minha mãe disse que eu fiquei sem cor. Branca, branca, branca. Eu achava que eu ia desmaiar, o que parecia mesmo. Assim que ela viu, ela se botou na minha frente. Ela disse assim, vai, eu tô aqui. A hora que eu vi, eu respirei fundo e fui dando meus primeiros passos. E o médico chegou para ver. Aí, só que assim, ele não parou e ficou olhando. Ele chegou com os papéis dele, os prontuários, olhou assim, eu me matando para andar, morrendo, uma dor imensa, e ele lá. Ele olhou assim, estava com óculos, olhou assim, anotou os negócios e foi embora. Eu falei, não acredito, todo esse esforço ele não me fala nada.
se eu vou ter alta amanhã, se vai ser depois de um ano. Eu fiz o maior esforço. Só que depois, as enfermeiras e as outras mães vieram me contar que várias pessoas, crianças, adultos, que fizeram essa cirurgia, não tiveram força, nem para sentar, nem para andar. Essa foi a força que Deus me deu. E pode te dar nas situações difíceis. Pode. O gigante mais assustador para mim naquele momento era andar. Mas Deus, com a ajuda de Deus, eu consegui derrubar esse gigante. Assim como você também consegue. Depois que eu andei, todo mundo maravilhado, porque eu fiquei na maior determinação, não, eu vou andar, tudo. Eles falaram assim, olha, agora você não vai mais ter tanta força para sustentar suas costas. Porque, eu não sei se os irmãos já repararam, mas, tipo, você está sentado. Aí, você começa a se levantar. Para vocês é uma coisa normal. Para mim é um esforço imenso. E ficou maior ainda. E ele falou assim, olha, por causa que cortou seus músculos, você não vai conseguir andar tão rapidamente como antes você estava andando. O que já era um milagre, porque o meu médico tinha desistido de mim. Sabe o que é uma pessoa desistir de você? Ele cuidou de mim desde pequena. E eu ia nas consultas rotineiras, assim, para ele ver como é que eu estava. Ou se ia precisar de mais uma cirurgia, e por isso eu já ia com medo. Parecia que ele me via e via defeito. Olha, aqui. E eu ficava, meu Deus, lá vai ele com outra cirurgia. Até que um dia, ele chegou, falou assim, olha, você está bem, tudo, mas agora como você está mais velha, vai ficar mais difícil você andar. Vai ser muito pesado para você, para sua mãe te ajudarem a andar. Então, fica na cadeira de rodas. Compra uma cadeira boa e se acostuma. Olha, quando você estiver cansada muito de andar, passa para ela. E aquilo não foi com as palavras, olha, não tem mais jeito. Mas, pro meu ouvido, foi isso. Porque aquele médico cheio de esperança, que sempre cuidou de mim, falou isso para mim. E um tempo antes de eu ir para a cirurgia, a intercessão se interessou por mim. E começou a orar. Porque antes, com a outra cirurgia, minhas pernas não iam. Por mais que eu quisesse, elas não iam. E por esse motivo, eu parei de tentar. Porque era uma frustração. Eu ficava de pé, fazia mais esforço e minhas pernas coladas no chão. Um esforço descomunal. E nada. Eu falei, já que não dá, fazer o quê, né? Só que, às vezes alguém falava assim, mas você vai ficar para sempre assim? Você não quer melhorar? Como se fosse minha escolha. Mas não é. Não é uma escolha minha. Mas é uma escolha do Senhor. O que eu posso fazer se Ele escolheu assim? Não posso fazer nada. É a soberania de Deus. E eu fico pensando no leproso. Ele perguntou se Jesus queria e podia. E Deus disse, quero ser limpo. Só que eu fico pensando, e se Deus virasse para ele e falasse, olha, agora não. Não porque agora eu estou ocupado, mas agora não é o momento. Eu tenho certeza de que como ele adorou a Jesus, ele sairia adorando, certo de que essa era a vontade de Deus para a vida dele. Assim, eu também penso. Não que eu não acredite em cura, eu acredito, porque eu sou um milagre vivo. Não para me gabar, mas eu sei que o que Deus fez por mim e o que está fazendo. Deus está escrevendo a minha história, assim como escreveu a sua, como escreveu a de cada um de vocês. Não desistam. Eu desisti várias vezes, mas o Senhor sempre me botou de pé. Esses dias eu estava falando para minha filha, que ela também é crente. Eu falei, sem Deus, eu já teria desistido há muito tempo. E Deus me botou de pé,
naquele momento antes da cirurgia. Quando a gente ouviu isso, que eu não ia andar com muita dificuldade, não como eu estava andando antes, porque eu estava andando bem, a gente ficou triste. E pensou, puxa, logo agora, acendeu a chama da esperança. E a pessoa apagou. E eu tenho até um vídeo sobre isso. Quem cuida do vídeo aí do Data Show pode já ir preparando. Porque a gente pensou, poxa, agora é o fim, né? Não tem mais. Mas não foi isso que Deus pensou. Quando eu comecei a andar de novo, foi a maior surpresa. Porque eu estava andando melhor do que antes. Mais fácil do que antes. Meu médico que desistiu de mim não sabe que eu estou andando assim. E ainda eu quero fazer a surpresa para ele. Eu falo que um dia a mãe marca a consulta e eu entro andando. Porque o outro médico que me operou com ele já viu. No dia que eu voltei, depois de ter saído do hospital, voltei para minha primeira consulta. Foi a primeira consulta da minha vida que eu não voltei estraçalhada, atropelada por um caminhão. Não cheguei de maca. Olha que diferença, irmãos. Não cheguei de maca, não cheguei com gesso. Eu falava, Jesus, isso é vitória para mim. Primeira vez que eu posso me mover, que eu posso, que ainda é meio desconfortável, mas eu vou sentada para consulta. Não vou deitada numa maca. E eu fiquei super feliz. E falei para minha mãe, mãe, arruma, eu bem bonita. Não quero parecer doente. Não quero, eu quero bem bonita. Para eles verem o que Deus fez. Quando eu cheguei lá, irmãos, só ver a cara dos médicos. Foi, acho que, uma equipe de 8. Cada um que passava, falava, você é a menina que eu operei de escoliose mês passado? Falei, sou. Ele, poxa, nossa. Aí vinha outro, é você mesmo? Nossa, que legal, que bom que você tá bem. E foi assim, de milagre em milagre. Sabe, irmãos? Às vezes as pessoas me perguntam, você é feliz? E eu digo, sou. Porque eu sei que em Deus tudo tem um propósito. E sei que Ele é perfeito. Existe mais Deus perfeito que esse? Depois de anos, me fez ficar de pé de novo. Anos, irmãos. Os médicos me explicam que não tem explicação o que está acontecendo comigo. Não tem. Porque na minha idade, não tem mais jeito. Tipo, os médicos fizeram tudo o que tinham para fazer. Todas as cirurgias. Todas que eu fiz foram essas. Agora eu teria que viver com o que eu ganhei, que já foi muito, que foi conseguir dar esses passos, que foi conseguir falar, foi conseguir sentar. Várias coisas assim simples do dia a dia, mas que para mim são grandes vitórias. E os médicos falavam, você já conseguiu muito. A única coisa que você tem que fazer é continuar fazendo os exercícios para você não perder o que ganhou. Porque se você não faz, você acaba desaprendendo. Mas o Senhor tem outros planos. O Senhor teve outros planos para mim. Porque de uma hora para outra, eu comecei a andar. Peguei o andador, saí andando. Ganhei esse andador, que é ainda outro milagre de Deus na minha vida, porque ele não tem aqui no Brasil, não existe quem faça faça esse mesmo modelo. E quando a gente descobriu ele, um amigo meu usando ele e andando bem, a gente falou, por que não? Por que não tentar? E a mãe dele falou assim, olha, eu vou te ajudar. Posso dar todos os contatos lá dos Estados Unidos, você faz tudo, pede as medições, tudo. Só que quando chegou aqui, veio as medidas erradas. Veio para adulto e não para o meu tamanho.
E aí, agora como é que eu ia andar? Mas eu encontrei essa irmã no dia do diagnóstico dessa cirurgia que eu fiz. E ela perguntou para mim, olha, você não quer o andador do Felipe? Porque agora ele cresceu e está usando o outro. Eu acho que serve em você. E a gente pensou, tá legal, vamos fazer um teste. Eu peguei e saí andando. Então Deus fez, irmãos. Tenho vários sonhos. Esse é um. Mas Deus fez nascer ele de novo. Porque, queira ou não, quando você espera muito tempo por uma coisa, a chama daquele, eu vou conseguir, eu posso, Deus me ajuda, vai ficando, eu posso, Deus me ajuda. E vai diminuindo. E com essa prova de Deus que me deu, reacendeu com toda a força. Porque eu vi Deus trabalhar. Agora, eu posso ver. Antes, eu não podia. Eu sabia que Deus estava trabalhando. Eu cria que Deus estava trabalhando. Mas eu tinha que crer no escuro. Mas agora, Deus está me fazendo enxergar. Cada coisa que eu consigo. Cada movimento que eu consigo. É uma vitória. E Deus está me fazendo enxergar. Quando eu andei pela primeira vez para minha médica, ela chorou. Falou, esse movimento você não tinha, de trazer a perna para cá, para lá. E não era para você ter. No seu caso, não é para você ter. Mas você está fazendo. Olha, irmãos, vocês não vão acreditar, mas esses dias eu consegui subir 3 degraus me apoiando na minha físio. Foi demais! E eu queria falar para os irmãos não desistirem dos seus sonhos, por mais distantes que eles pareçam. O meu sonho parecia distante, mas o Senhor fez ficar perto. E nessa noite, eu queria cantar uma música com gratidão que fala sobre isso, sobre as promessas do Senhor, sobre o tempo. Que leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Creia nisso para a sua vida. Quando a gente estiver cantando, eu vou pensar no meu maior sonho. Que para os irmãos, eu posso assim imaginar que um grande coral diria, já sei, andar mas é um dos meus sonhos, mas esse não é o maior. É ir para uma escola de adoração e louvor, bem longe daqui. Um monte de coisa impossível me faz pensar em desistir desse sonho, porque não tem adaptação para mim. É lá em Minas Gerais, o custo é muito alto. Quem vai ficar comigo lá? Tem a questão do meu pai, que quando souber disso, cai duro. Tem várias questões. Mas como eu sei que Deus é um Deus de milagres, e já fez tantos por mim, o que seria mais um? Então, eu vou estar pensando nesse sonho, que é um sonho muito impossível para mim. E os irmãos, pensem no sonho mais impossível, mais difícil, que quando vem essas horas, a gente pensa no sonho mais fácil, que esse Deus vai poder realizar rapidinho. Não, pensa no mais difícil, amém? Quando a gente estiver cantando. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais, me mostram quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu,
muda situações. Eu vou viver cada promessa, não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais. Me mostram quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu. Minhas palavras liberam minha fé, e o que declaro muda situações. Eu vou viver cada promessa, não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Eu vou viver cada promessa, não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Minha hora vai chegar. Minha hora vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Acredite, irmãos. Acreditem nos seus sonhos. Acreditem.